A Justiça Federal já liberou a venda de etanol das usinas diretamente aos postos de combustíveis. Esse foi um dos assuntos mais comentados ontem na abertura da 18ª Conferência Internacional de Açúcar e Etanol, promovida pela Datagro em São Paulo. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Walter Puga Júnior explica essa situação. Puga, bom dia para você. Quer dizer então que a Justiça já fez essa liberação? Já fez sim, Juliana. Bom dia a você, bom dia a todos. O que ocorre é o seguinte: a Justiça autorizou a venda de etanol diretamente das usinas para postos de combustíveis, porém apenas para quem entrou com a ação na Justiça. E algumas usinas do Nordeste estavam, vamos dizer, participando desse processo. A perspectiva agora é de que ocorra uma liberação em todo o país. Eu conversei sobre isso com o Alexandre Lima. Ele é presidente da Federação Nacional dos Plantadores de Cana e explica detalhes sobre esse processo que rompe com a restrição de venda de etanol apenas pelas bandeiras, né? Pelos postos de combustíveis filiados a bandeiras. Ou seja, primeiro a refinaria pega o etanol, depois leva aos postos de combustível. Agora, a perspectiva é que a usina venda diretamente para os postos de combustíveis espalhados pelas cidades do país. Veja a entrevista de Alexandre Lima. E a liberação para a venda de etanol das usinas para os postos de abastecimento e atendimento direto ao consumidor foi um assunto também abordado aqui na 18ª Conferência de Açúcar e Etanol, promovida pela Datagro em São Paulo. Eu tenho aqui ao meu lado Alexandre Lima, presidente da Federação dos Plantadores de Cana, Federação Nacional, né, dos Plantadores de Cana, que vai explicar essa luta dos produtores e de alguns usineiros, né, de alguns proprietários de usina, para distribuir diretamente etanol aos postos de combustíveis. Doutor Alexandre, é uma luta difícil romper com esse controle das distribuidoras sobre etanol? Eu diria que é bastante difícil. É uma luta contra poderosos que são contra e querem a manutenção dessa hegemonia, dessa cartelização com relação à venda direta. A gente sempre coloca que nós lutamos por uma opção. As distribuidoras continuarão fazendo o seu papel de distribuidor e comprando das usinas, das destilarias de álcool. Mas abre essa opção para que a usina venda diretamente naquele posto ao lado da usina. Esse etanol vai evitar o passeio dele, às vezes, de 400, 500 quilômetros de distância para viabilizar aquela usina vendendo um preço melhor, ganhando nesse passeio do etanol e também até dividindo um pouco das margens da distribuidora com o consumidor final, que é o interessa, porque se não for interessante, não conseguimos vender com preço menor, nós não vamos conseguirmos ultrapassar o preço da distribuidora. Então é importante que sempre a gente fala, é uma opção que não tem porquê, não tem argumento plausível que seja impedida das usinas vender diretamente para os postos de combustível. Os produtores de cana e alguns usineiros, né, apoiam uma luta na Justiça. Qual foi a última decisão da Justiça sobre isso? Uma liberação da 10ª Vara Federal de Pernambuco? A 10ª Vara Federal de Pernambuco deu a sentença já, não é mais liminar, que a liminar tinha saído, tinha sido suspensa, não foi derrubada, foi suspensa. E agora saiu a decisão dando o direito das usinas que estão com a ação de vender diretamente aos postos. O setor está preocupado, que não está querendo trazer nenhuma perda de arrecadação, nem para o governo estadual, nem federal. Por isso estamos trabalhando a nível de governos estaduais e federal. Já tivemos 2 reuniões no Ministério da Fazenda para o governo adequar a nova situação. Que quando nós fomos lá no Ministério da Fazenda, foi dito, nós precisamos de uma decisão ou do Congresso, ou da ANP, ou da Justiça, para que a gente se adeque à legislação. Sem essa decisão não pode haver essa adequação. Como a decisão saiu, agora estamos trabalhando nos governos estaduais com relação ao ICMS, para os governos não perderem nenhuma arrecadação, e a nível federal no Ministério da Fazenda. Essa luta, ela tem força no Nordeste. E no Sul e no Sudeste, não há apoio para essa luta? Bom, no Sul e Sudeste, a gente viu logo no começo que várias representações de Sindaçucas locais inicialmente foram contra. Hoje eles são neutros. Só basicamente a única que é contrária à distribuição, à venda direta, e os outros sindicatos
ficaram neutros, esperando na realidade uma decisão final com relação à situação. Vamos ter dia 6 agora de novembro já, uma audiência pública na qual eu sou palestrante também lá na Comissão do Consumidor, na Câmara de Deputados, para tratar desse assunto da venda direta. Vamos defender essa tese e sempre colocando, é uma opção, não vai se deixar de vender para as distribuidoras. Só queremos ter essa opção de vender também diretamente para os postos que estão próximos às nossas unidades industriais. Bom, vocês ouviram Alexandre Lima. Alexandre Lima é presidente da Federação dos Plantadores de Cana, Federação Nacional, é também produtor de cana e, além disso, coordena aí, administra uma usina que pertence aos plantadores, é uma cooperativa. É isso, doutor Alexandre? Isso, tem algumas cooperativas lá no Nordeste que foram abertas. As cooperativas foram fechadas e os fornecedores de cana se organizaram e reabrimos a cooperativa para agregar valor, vender o produto final, incentivar aqueles produtores a plantar mais cana e sobreviver do seu negócio. Bom, está aí. Você acaba de ouvir Alexandre Lima, um dos líderes nesse movimento, né, que busca liberar a venda direta de etanol para os postos de combustíveis das usinas diretamente, sem passar pelas grandes distribuidoras. Agradeço a sua entrevista, doutor Alexandre. Vamos encerrando por aqui, voltamos ao programa. Pois é, entre os assuntos discutidos ontem na 18ª Conferência Internacional de Açúcar e Etanol está, lógico, a disputa do Brasil com a China na OMC por conta de imposição de tarifas para o açúcar brasileiro. E mais, comentários também de que o Brasil pode acionar a Índia também na questão do açúcar lá na OMC. Mas antes de encerrar essa minha participação, vamos rapidamente para o mercado financeiro, porque ontem nós tivemos uma inversão do que os analistas esperavam. Nós esperávamos bolsa em alta, dólar em baixa, e ocorreu exatamente o contrário. Mas nada mudou na perspectiva do Brasil. O que ocorre é que fatores externos, uma queda acentuada nas bolsas lá nos Estados Unidos, provocou uma mudança nesse cenário. Resumindo, o dólar subiu, nós tivemos aí uma queda acentuada na nossa bolsa e agora retomamos nesta manhã a trajetória anterior. O dólar abre agora a R$ 3,69, depois da alta de ontem volta a recuar, recua nesse momento 0,35%. E como nós temos um movimento de alta nas bolsas internacionais, já há alta na Ásia e alta no fechamento dos negócios na Ásia e agora na Europa, um movimento de alta, a expectativa é de que nós tenhamos também uma recuperação para a nossa bolsa. Ontem recuou para a faixa de 83 mil pontos, agora deve subir novamente. A expectativa é de que, diante de um quadro mais alvissareiro para o Brasil, no que diz respeito ao mercado financeiro, né? Pelo menos o mercado financeiro vê com bons olhos as perspectivas de Jair Bolsonaro na presidência da República, teremos aí dólar em queda e bolsa em alta. É esperar para conferir, mas fatores externos podem mudar esse quadro rapidamente.